Hoje iremos falar dele, Dragon Ball, um dos mangás mais populares e mais famosos de todos os tempos, né? Tecnicamente um dos mais bem feitos de todos os tempos também, né? Foi quem levou a Jump para a famosa Era de Ouro da Shonen Jump, onde teve mais exemplares vendidos. E não foi por acaso, né? Porque Dragon Ball é extremamente bem feito, extremamente bom, tecnicamente. E apesar de ainda ter um nicho de pessoas aqui no ocidente que acham que Dragon Ball é ruim, não tem roteiro, essas coisas, é balela, porque em todo o resto do mundo Dragon Ball é universalmente aclamado, assim. Então, tipo, quando tava saindo o Super, literalmente juntaram ruas de pessoas para assistir Dragon Ball. É assustador. Mas enfim, qual o segredo de Toriyama para fazer Dragon Ball seu sucesso que é? Bom, vou revelar isso, né, mais pra frente da análise. Então hoje a gente vai analisar o capítulo 1 de Dragon Ball. Bom, né, a primeira página aqui do capítulo 1 já mostra o segredo de Dragon Ball, que é a clareza, gente. Clareza. Mas como assim clareza? É tipo, Dragon Ball tem tons claros? Não, né, cara? Clareza no sentido de que é uma leitura fácil de entender. E por que isso mede a qualidade de Dragon Ball, né? Tem muitos outros fatores que poderiam medir isso. Mas é porque o mangá ele é feito pensando na experiência, no como contar a história. Então, ele ser um mangá fácil de entender faz com que o leitor leia ele de forma mais gostosa, de forma mais rápida, e ele entenda fácil o que o autor quer passar. Então, por exemplo, aqui nessa página a gente entende já muita coisa da história. A gente entende aonde ela se passa, a gente entende quem é o protagonista, o que ele faz, se ele é forte ou não, se ele é querido ou não, se ele é inocente. A gente até tem um pouco da vibe da história. E tudo isso o Toriyama faz sem precisar necessariamente de blocos gigantescos de texto. Tudo bem, aqui tem bastante texto aqui nesse balão, só que esse texto aqui é só pra contar a vibe da história, só pra falar que vai ser uma aventura. Então toda a informação geral dessa página é visualmente. Por isso que é uma página gostosa de ler. Claro, isso aqui é uma página, uma splash page, né? Uma página de quadro único, então é mais fácil de ler, entre aspas. Você olha pra página, lê esse textinho e acabou. Mas você consegue absorver muita informação só dessa página. Por isso que é uma leitura fácil. Então se a gente seguir aqui, a gente tem logo no início mostrando o Goku e o local que ele tá, que é uma técnica clássica de mangá, né? Você mostrar o personagem de corpo inteiro ou com a maior parte do corpo quando ele aparece. E assim que iniciar uma cena, você fazer um quadro de estabelecimento, né, que falam. Um quadro onde mostra aonde ele está, o personagem está. E aqui a gente tem uma condução bem simples, mas eficaz. Porque o Toriyama, ele não reinventa roda nenhuma aqui, tá? Ele não faz nada super incrível assim, tipo, por exemplo, o Togashi. Porque o Togashi, ele gosta de fazer composições mais ousadas, né? O Fujimoto também, de certa forma. Então eles ganham na ousadia, entre aspas, em fazer coisas que ninguém pensou que daria certo e dá certo. Aqui não, ele faz, entre muitas aspas, o básico, só que ele faz esse básico de uma forma tão bem feita que se torna assustador. Por exemplo, aqui a gente tem o Goku se preparando para dar um ataque, ele dando um grito, segurando a Tauba aqui, jogando para cima e pá, ele acertar. Inclusive uma coisa que o Toriyama gosta muito de usar é metalinguagem, né? Metalinguagem é quando você usa uma mídia para falar dela mesma. Então, por exemplo, aqui no quadrinho a gente tem dois quadros totalmente diferentes, né? Mas aqui ele tá jogando e dá a impressão de que ele tá jogando para cá, porque a direção que o nosso olho vai é para cá, assim como dá a impressão de que ele tá pulando para cá. Então é quase como se ele estivesse pulando de um quadro pro outro, entende? É meio confuso de entender, mas ele faz questão disso para passar a sensação de que ele tá pulando e jogando. Porque é isso, se você usar os elementos da história para
mostrar isso de certa forma, fica mais fácil do leitor entender. Ele não precisa pensar muito para ver, o Goku pulou aqui, não. Ele pula junto com o Goku. E essa página também é interessante porque ele faz questão de usar essa quantidade específica de quadros, não porque sim, mas para deixar a leitura ainda mais fácil. Porque, por exemplo, aqui a gente tem 2 quadros de preparação do Goku se preparando para acertar um ataque. E aqui a gente poderia excluir esse quadro aqui, por exemplo, excluir esse quadro aqui e só ficar com esse quadro aqui, basicamente. Esses 2 quadros aqui. Ou só esses 2 quadros aqui. Imagina só, se só tivesse esses 2 quadros. Só que ele faz questão de detalhar aqui que ele tipo, ele vai se prepara, ele grita, ele segura, ele joga, aí sim ele pula e prepara para o ataque. Para o leitor ficar mais imerso, entender mais fácil, não tem dúvida aqui do que o Goku está fazendo. Então a narrativa visual do Toriyama aqui é tão clara que mesmo sendo, entre aspas, simples, é um simples tão bem executado assim que funciona muito bem. Você lê a página muito fácil aqui. Enfim, seguindo aqui, a gente tem 2 pontos importantes aqui do Toriyama para comentar, que é a questão de como que ele destaca quadros. Normalmente em mangás que a gente está acostumado a ver, a gente vê quadros de destaque sendo tipo ocupando mais da metade da página aqui, assim. Só que o Toriyama não faz tanto isso. Ele faz quadros relativamente pequenos para o que a gente está acostumado. Então aqui são quadros que são grandes sim, só que eles não são tão grandes assim. Tipo, eles ocupam menos de 1/4 da página aqui. Aqui é um pouco maior, né? Aqui ocupa mais ou menos 1/3 da página. Mas aqui é 1/4 da página, nem isso quase. Então, só que mesmo assim são quadros de destaque que funcionam, tá? Porque a leitura fluida, ela depende muito desses quadros de destaque. Porque o leitor consegue entender fácil o que é importante e o que não é importante. Por exemplo, toda essa movimentação aqui do Goku para atacar não é o foco aqui. O foco é o ataque. Aqui eu vou mostrar que o Goku é forte aqui, que conseguiu quebrar. Assim como aqui, o foco não é no Goku rezando para a esfera do dragão, é na chegada dessa personagem. E como que ele faz esses quadros terem destaque mesmo sendo pequenos e não terem nada demais assim? Tudo bem, aqui ainda tem uma onomatopeia grande, speedline e tudo mais. Então aqui é um quadro um pouco mais convencional, por assim dizer. Só que aqui não, que é um quadro de destaque sim, relativamente simples. E que tipo, poderia estar disputando com esse daqui, que também é um quadro grande, de tamanho parecido. Inclusive, acho que se pegar a régua até esse daqui é um pouco maior assim, na altura, não sei. É porque ele constrói esse quadro para ser um destaque. Por exemplo, esse quadro insert aqui, esse quadro inserido, faz muito esse papel. Ele ambienta que mudou a cena para alguma coisa, chama a atenção assim, e logo em seguida a gente tem a Bulma aqui. E mais, ela não está num quadro convencional, ela está num quadro sangrado. Quadros sangrados são quadros que não tem borda, então não tem nada bloqueando assim. Se fosse um quadro convencional, teria uma bordinha assim, tipo do quadro. Mas aqui não, tá um quadro solto. Inclusive esse quadro aqui tá sobrepondo o quadro da Bulma. Então, por conta de ser um quadro diferente e de ter um outro quadro aqui meio que preparando esse, servindo de base, acaba destacando. Porque é um quadro que faz um contraste. Esse é um dos poderes do Toriyama também. Ele consegue usar a narrativa visual, ou seja, a parte visual, para destacar o que ele quer, sem precisar depender de quadros grandes, super impactantes. É relativamente simples o que ele fez aqui. Não está numa perspectiva ousada, não um desenho super detalhado, mas destaca e faz a gente entender bem isso por conta do que eu falei, dele ter construído esse momento bem e de ser diferente dos outros quadros, de certa forma. Enfim,
Além disso, também a gente vê outras coisas do Toriyama aqui, que, por exemplo, ele realmente faz muita questão disso, de deixar uma leitura muito fácil de entender. Que é que o Goku quebra as coisas, a gente vê o Goku e as Taubas aterrissando. Inclusive é interessante porque a gente tem, como esse quadro está em cima, digamos que ele está no 1 e o Goku está no 2 aqui, dá a impressão de que o Goku caiu e as Taubas também caíram. Porque o nosso olho, ele vai assim. Então meio que ele começa aqui, desce até as Taubas, e a gente vê tipo, ele atacou as Taubas caíram. E a gente ainda vê ele pegando as Taubas. Ele ainda fala que terminei de cortar madeira. Não precisava dessa fala aqui, mas ele faz questão para deixar claro. E não é claro no sentido de repetitivo, tá? É diferente. Que às vezes você deixa aquilo tão claro que fica chato. Tipo, você deixar, sei lá, se tivesse 2 páginas disso para explicar que ele cortou e pegou a madeira, seria chato. Mas ele faz isso de uma forma rápida e fluida, para você não precisar pensar muito. Você entende fácil, rápido também. Então, por exemplo, ele pensou, vou deixar essa página inteira aqui para mostrar o Goku cortando a madeira e pegando a madeira. Por isso que tem vários quadros. E também essa questão de ter vários quadros que deixam a leitura mais clara ajudam também no ritmo. Porque, por exemplo, se tivesse só esse quadro, esse quadro, esse quadro e esse quadro, tudo caberia numa página mais ou menos e ficaria muito rápido. Então ele também usa dessa divisão de quadros para mexer no ritmo e ficar com a velocidade que ele quer. E o ritmo é uma parte muito importante do mangá. É tão importante o ritmo no mangá quanto a edição de vídeo. Porque o ritmo que vai definir se as páginas vão ser divertidas ou não. E o Toriyama sabe muito bem usar o ritmo. Mesmo ele fazendo composições simples, tudo é em prol do ritmo que ele quer e da sensação que ele quer. E ele consegue isso muito bem. Em 2 páginas ele consegue dosar o ritmo gostoso de ler assim, para chegar em outra parte que ele quer. Essa cena aqui ele podia ter resumido em 1 página, 3 páginas, 2 quadros, mas não. Ele quis deixar exatamente esse tempo para mostrar o que ele quer. Inclusive o tempo aqui não é só manuseado pela quantidade de quadros não, tá? Também é pela quantidade de texto na página. Como tem pouco texto, é uma leitura fácil e rápida. Por isso que o ritmo fica rápido aqui. Em outros momentos o ritmo vai desacelerar, mas não é isso. Enfim, a gente tem novamente aquele quadro de estabilização. Tem ele rezando aqui para a esfera do dragão e indo falando que vai comer. De início isso daqui não é tão importante, porque a gente ainda não entende o que raios é essa esfera, o que raios é isso. Mas vai ser uma coisa importante para depois. Bem, aqui ele destacou a Bulma e aqui ele faz questão de destacar de novo, né? Pra deixar a chegada da personagem mais forte. Por isso que também ela cobre mais ou menos aqui mais da metade da página. Mas não é ela sozinha, tá? Ela e esses outros 2 quadros aqui. E o Toriyama também gosta muito de fazer uma... não regra, mas um dos princípios que o Torishima, o editor dele, dizia, que era sempre variar nos enquadramentos das páginas. Então, por exemplo, aqui a Bulma tá em 3/4, aqui ela já tá de costas, meio de costas, né? Aí aqui ela já tá totalmente de costas. Aqui é um plano mais médio, aqui é um plano mais afastado. Então ele faz essa... aqui é um plano mais afastado ainda. Então ele não fica monótono aqui. Aqui também é uma página interessante porque o Izu falou muito dessa página no canal dele. Então talvez eu esteja me repetindo. Mas por quê? A gente tem um Goku aqui no topo da página, dando a impressão de que ele realmente está alto. É um quadro grande, né? Longo assim pra cima. Então a gente tem a impressão de que isso daqui é grande. E a gente vê o Goku pulando assim. Na verdade meio assim, né? Então a gente tem a impressão de que ele pulou desse quadro para esse e tá caindo pela montanha. Novamente estaríamos usando a metalinguagem para
passar sensações pra gente. Aí aqui a gente vê ele caindo e uma transição bem suave dele indo pescar. Aqui novamente nada demais, ele só acho interessante que ele deixa claro que está debaixo d'água, não só porque tem um peixe, mas porque tem tipo, a forma que ele pinta aqui de cinza parece que está debaixo d'água. E o peixe olha assim, aí já é uma metalinguagem de spreads, né, de páginas duplas. Que o peixe olha para cá, ele vai nessa direção. E essa direção é exatamente aqui, o outro quadro. Então é como se ele estivesse vindo para cá, pulado para cá. E o Goku vai aqui contra... Outra dica aqui, né? Que o sentido de leitura japonês é para cá. Então o nosso olho vai aqui, vai para cá. Mas o Goku tá indo pra cá, no sentido contrário. O que isso passa pra gente? Passa que ele tá dando ataques fortes. É como se ele estivesse atravessando uma força aqui pra dar o ataque. Então é um ataque forte. Por isso que a gente tem a impressão aqui, quando a gente desce pra esse quadro, que ele deu um baita ataque forte aqui. Ele foi um ataque super forte. E o peixe caiu, desnorteado. Se fosse sentido ocidental, né? Se fosse pra cá, ele estivesse no mesmo sentido da leitura, ia aparecer um ataque super rápido, porque você vai estar lendo assim, pá, vai no mesmo sentido de leitura, então parece rápido. E aqui novamente, né, não temos nenhum destaque exatamente nessa página, porque o destaque que o Toriyama dá aqui não é com um quadro grande, é com um movimento. O Toriyama, ele dá essa destaque, entre aspas, não um recorte em específico. Ele retrata uma movimentação. Então é como se o quadro de destaque dessa página fosse isso tudo aqui. Porque é toda a movimentação dele acertando o peixe aqui, que é o destaque, é o objetivo dessa página aqui. E esse destaque não seria dado se ele tivesse só um quadro. Então ele teve que usar 4 quadros aqui. Isso também ajuda a dosar o ritmo. Novamente a questão do ritmo. Que parece que foi um ataque mais fluido, né? Mais bem pensado. Que ele vai, o peixe sai, ele vai atacar, acerta o ataque e o peixe cai. Tem até se você quiser, até pode pensar que é um mini Shotenketsu isso aqui. Então é bem interessante. E essa página aqui é interessante porque ela mostra outra habilidade do Toriyama, que é o uso do suspense. Como assim suspense? Aqui nesse quadro a gente vê o Goku olhando, vendo que tipo, tem alguma coisa surgindo. E pá, aparece um carro com uma onomatopeia gigante, speedline, etc. Então ele usa o suspense aqui para amplificar essa cena. Ele cria um micro suspense aqui. E esse micro suspense é realmente importante. Tipo, esse 1 segundo que o olho fica aqui realmente aumenta essa cena? Sim. Se você tirar esse quadro, ia quebrar o ritmo dessa página. O Goku ia estar andando, tal, e do nada, pá, aparece um carro. Ia ser uma surpresa, mas não ia ser um suspense. Não ia ser construído isso daqui. O Hitchcock, Alfred Hitchcock, grande diretor de cinema, de terror, etc. Ele dizia a teoria da surpresa, do suspense e do mistério. São 3 coisas importantes aí para filmes de terror, etc. Mas serve para qualquer coisa, tá? Que a surpresa, ela é curta, só que ela é impactante de certa forma. Então, por exemplo, se tipo, tem 2 pessoas conversando, sei lá, tem o Goku e a Bulma conversando, e do nada, bum, explode uma bomba, você fica, oh meu Deus, fica surpreso. Porém, se os 2 estão conversando e você vê que tem uma bomba lá, finge que isso daqui é uma bomba, e eles não perceberam ainda, você vai ter tempo de suspense, que aí você vai ficar intrigado, você vai ficar curioso para ver mais. Ou seja, quando a bomba explodir, você vai se sentir mais realizado de certa forma, vai se sentir mais impactado, que você já esperava que alguma coisa fosse acontecer. Então você cria uma expectativa do que vai acontecer. E a expectativa é muito importante para o mangá,
Porque quando você usa a expectativa, você vai mexendo com o leitor, controlando o leitor. Então aqui essa micro expectativa aqui de que algo vai acontecer e logo em seguida entregar essa coisa gera uma sensação melhor do que se você só entregasse direto o carro aparecendo. E não é só antes que você consegue construir essas cenas, tá? É depois também. Essas duas reações aqui do Goku e da Bulma servem não só para construir essa parte aqui, como também servem para amplificar isso daqui, porque isso daqui se torna mais surpreendente. Não por questão de suspense, mas por questão de engrandecimento. Quando você adiciona reações de pessoas depois de alguma coisa, essa coisa fica maior. É até muito clichê em mangás de luta, né? Você ter lá os dois caras lutando, aí um revela que vai usar um super ataque, aí todo mundo, oh meu Deus, ele vai usar um super ataque. Aí chega outro, oh não, impossível, ele vai usar outro ataque. Ah meu Deus, aqui ele vai usar aquele ataque. Isso não é à toa, tá? É porque engrandece a cena. Você colocar coisas depois também ajudam a engrandecer a cena. E aqui o Toriyama faz um uso duplo, né? Porque além de engrandecer esse carro aparecendo aqui, porque esse carro parece tipo você, alguma coisa vai aparecer, meu Deus, o carro apareceu, meu Deus, vai bater o carro, eita nós. Aí chega aqui, pá, a gente vê o carro freando. Então essa construção aqui gera um ritmo prazeroso de ler, que você vai lendo, vai sentindo essa montanha russa de emoções, né? Você, tá, uma hora tá tranquilo, aí, algo vai acontecer. Alguma coisa aconteceu. Oh meu Deus, aconteceu de novo. É um fluxo natural do mangá, por assim dizer. É você criar a expectativa, quebrar a expectativa, criar a expectativa, quebrar a expectativa, criar a expectativa, quebrar a expectativa. Que aqui a expectativa era, meu Deus, o carro vai bater neles. Aí quebra essa expectativa freando o carro. Tipo, essa quebra de expectativa é do Kishotenketsu, né? Dá pra chamar que aqui é um mini Kishotenketsu. A gente tem aqui, tipo, a introdução, desenvolvimento. Aqui ainda dá pra chamar de desenvolvimento. Ou tem? Não sei dizer. Vou dizer que isso daqui é um tem. Não vou saber dizer. Pode ser tanto no desenvolvimento e aqui ser o tem. Ou aqui ser um tem e aqui ser o Ketsu. Se você não tá entendendo o que eu tô falando aqui de Kishotenketsu, tem Ketsu, essas coisas, é porque você ainda não viu meu vídeo de Kishotenketsu, que é a arma suprema aqui do mangá para você manter o leitor lento. E aqui o Toriyama aplica muito bem isso. Aqui também ele faz esse mesmo uso, que aqui a gente tem dois quadros com bastante texto aqui relativamente, do Goku discutindo com a Bulma. Logo em seguida, ele pega o carro. Esses dois quadros ajudam a construir o suspense, que a gente tá vendo ele discutindo e quer ver o que ele vai fazer, pra isso daqui. E a gente vê logo em seguida ele jogando o carro e falando, tipo, eu vou ser o mais forte de todos. O Toriyama sabe muito bem também usar o Ketsu. Que muitas vezes a gente só coloca um momento impactante e finaliza, acaba e chega o próximo. Não, ele faz uma construção depois também, que nem ele fez aqui. Aparece o carro impactante, ele faz questão de construir coisas depois para deixar ainda mais interessante. Então aqui ele joga o carro, isso daqui seria o suficiente, a página podia acabar aqui. Mas não, ele ainda coloca um outro quadro dele falando tipo, você vai ser meu oponente, carro e tal. Isso ajuda a pegar essa tensão que ele criou aqui e prolongar ela. Então ajuda a engrandecer esse momento. Por isso que a gente tem a finalização. A finalização não é só pra você acabar ali, entendeu? E partir para a próxima. É como se você fosse um eco de emoção, assim. Aqui você ficou impactado com o Goku jogando o carro, e aqui você tem esse eco do que aconteceu, esse pós-momento, né? Que é muito importante para o leitor processar o que aconteceu, processar o acontecimento. Enfim, seguindo, aqui novamente a gente tem o uso da metalinguagem, que é a Bulma atirando, entre aspas, aqui no Goku, né? Então, bem interessante como ele usa isso. E aqui a gente já começa a ter páginas mais densas. Aqui tem bastante quadros e tal, mas aqui tem muitos quadros. Porque aqui o foco tá na interação entre os personagens, né?
Então todos os personagens interagindo, tal. Então esse é exatamente o foco dessas páginas. E novamente aqui páginas mais densas. Por que exatamente essas páginas têm mais texto? Porque está preparando para um momento mais impactante. Quando você vê que um autor está começando a usar muitos quadros e muito texto, é porque ele está fazendo duas coisas. Ele está procurando, entre aspas, explicar as coisas da história dele, que ele precisa explicar, e preparando para um momento mais grandioso. Então, por exemplo, se você pegar essas duas páginas soltas aqui, essas duas spreads soltas, vai parecer meio tipo, não é lá essas coisas, tipo, não tem nada super impactante, tirando aqui, né, entre aspas, não tem nada super impactante acontecendo, super interessante e tal. É mais a conversa mesmo, tal. Tudo bem, o Kurama aqui conduz a conversa muito bem, né, ele usa os balões para conduzir a conversa muito bem, fica bem fluido e fácil de ler. Porém, são páginas que não tem, entre aspas, nada demais, assim. Porém, elas são muito importantes porque elas estão construindo para esse momento aqui. O momento onde o Goku mostra as esferas do dragão para Bulma. E claro, todo esse diálogo ele faz questão de deixar extremamente claras as coisas. Tipo, aqui a gente vê ela puxando a arma, o Goku surpreso e ela atirando. Ele poderia só mostrar esse quadro aqui, ela atirando. Só que não, ele faz questão de deixar claro que ela puxa a arma, o Goku tá tipo, ela tá atirando. Isso ajuda inclusive no suspense dessa cena, novamente falando de suspense aqui, que a gente vê, meu Deus, ela tem uma arma. O Goku tipo, dá um micro suspense pro momento dela atirando e acertando. Depois a gente tem uma quebra de expectativa, que tipo, não aconteceu nada. E aqui a gente tem o famoso quadro de isca, né, que eu gosto de chamar, mas é conhecido como Ikigoma, que é o último quadro da spread, que é um quadro que serve de gancho, de isca, para o leitor virar a página. Então aqui a gente vê ele chegando perto dessa esfera e a Bulma tipo, interessada. Então a gente vê, meu Deus, o que vai acontecer? Que a gente já tinha mais ou menos uma noção de que ela estava atrás dessas esferas de alguma forma. Não uma noção tão clara, mas a gente estava esperando por um momento assim, onde ela chegasse na casa do Goku. Então a gente tem, tipo, é uma esfera do dragão e ela discutindo. E a gente tem esse quadro aqui, onde ela explica o que são as esferas do dragão. Aqui tem muito texto, claro. Normalmente isso não seria recomendado para colocar no mangá. Só que esse tem muito texto. Passa pela goela se você tem um quadro bonito atrás, literalmente. Então aqui esse quadro tem várias esferas do dragão. É um quadro todo preto, né? O Toriyama ainda não tinha feito um quadro assim nesse primeiro capítulo. Então é um quadro que você contempla ele enquanto lê o texto. Então por isso que não se torna tão maçante. Se você colocasse esse monte de texto em outros lugares, aqui, em outras páginas, ficaria maçante, porque é muito texto num quadro só. E aqui a gente tem toda a explicação e ainda tem a outra spread, que aí a gente é entregue. Toda essa discussão aqui era para explicar as esferas do dragão depois e mostrar esse super quadrão aqui. Claro, o Toriyama também ele faz esses vários quadros porque é a interação entre personagens. Então ele quer dosar o ritmo aqui. Ele dosa o ritmo dessa conversa pela quantidade de quadros. Então como não tem nada extremo, impactante acontecendo, ele não faz tanta questão de deixar quadros grandes. Porque ele está focando aqui na conversa dos personagens. Então o leitor aqui não está lendo essa página para ser recebido com um quadro gigante do Goku. Não, ele quer ver a conversa, a interação entre os personagens. Então o Toriyama investe nisso, nessa habilidade dele, dos personagens, né? Inclusive tem um vídeo aqui no canal também sobre personagem, muito interessante inclusive. Se você quiser saber mais sobre personagem, que é muito importante para o mangá, tipo, por exemplo aqui nessa página, apesar de ter muitos quadros e muito texto, o leitor lê ela tranquilamente por conta do quê? Dos personagens, da interação entre eles ser divertida. Então ok, a gente tem aqui mais cenas, mais cenas. Inclusive esse quadro aqui, você deve estar pensando, tá, até agora só teve quadros entre aspas mais lentos, tal, por que ele fez um quadro assim?
questão mais de ritmo, entre aspas. Porque também o Toriyama sabe que fica maçante ver muitos quadros dos personagens, tipo, cortados, os personagens em close. Então, hora ou outra, ele deixa um quadro de uma perspectiva mais geral dos dois personagens, tipo aqui, ou aqui também, que mostra os personagens de corpo inteiro. Então aqui tá a cena cortada, bastante texto, então ele coloca quadro grande, não só por isso também, mas para compensar essa quantidade de texto e para destacar que ela tá pegando alguma coisa aqui, que eles estão saindo nessa aventura, né? E claro, isso também, como eles acabaram de sair da casa do Goku, ele também faz esse quadro grande justamente aqui para mostrar o local que eles estão também. Eles saíram da casa, deixar claro que eles saíram da casa. E aqui a gente volta para os quadros grandes, impactantes aqui. Depois de muita página de explicação, de texto, interação de personagem, páginas densas, né? Com um quadro grande aqui e outro ali, a gente volta para essas sequências de páginas de quadros grandes, né? Então aqui a gente vê essa motona, vê eles correndo nessa motona e vê todo o trajeto que eles fazem aqui. Vê tipo, sério, aqui tal, vê eles pulando, caindo. Novamente essa questão da metalinguagem, né? Porque a gente lê assim e parece que a moto tá caindo junto com o nosso sentido de leitura, né? Junto com a gente lendo. Tá, depois dessa sequência breve, mas impactante, assim, de, tipo, não impactante, né, mas emocionante, assim, deles correndo de moto, a gente tem novamente uma página mais densa de texto, só que é pra preparar para esse momento onde aparece o Pterodátilo, que é mostrado aqui como uma figura de perigo aqui, né, cobrindo boa parte da página. Olha quanta parte das páginas ele tá cobrindo. Então, você entende, tipo, esse cara é perigoso. Então a gente vê o Goku novamente se preparando aqui para perseguir o cara. Então é sempre, em mangá sempre tem esse fluxo, tá? A gente tem quadros mais densos para compensar um quadro grande. Depois desses quadros mais grandes, mais impactantes, a gente tem páginas mais densas de novo, para chegar de novo no momento impactante. Depois, mais quadros densos, para chegar em outro momento impactante. Então é sempre esse fluxo, tá? De montanha-russa ou de cardiograma, também serve. E tipo, a história nunca anda assim, ela sempre anda assim. Ou assim, se preferir. Então a gente vê o Goku novamente numa sequência bem clara, assim, dele vindo assim, a gente vê ele aqui, a gente vê ele saltando aqui, novamente aquilo, como ele tá no sentido oposto da leitura, que a gente vai pra cá, vai pra cá. Não, mentira, não tá no sentido oposto não, mosquei. A gente vai pra esse balão aqui e depois vai pra cá. A gente vê ele voando aqui, entre aspas, que tipo, ele tá aqui na mesma altura desse Pteranodonte, então a gente entende que ele tá alto, ele pulou alto. E novamente numa sequência bem fácil de entender, a gente vê o ataque sendo desferido. Novamente tem aqui a metalinguagem, porque ele tá dando um ataque aqui, a gente sente como se ele tivesse atacado desse ângulo aqui, entende? Como se o Goku tivesse, entre aspas, vindo pra cá e acertado. E a gente vê ele caindo, jogando o bastão e prendendo a Bulma aqui. Então, o segredo do Toriyama, né, depois de tudo isso, é simples. Não é nada de reinventar roda, que nem o Fujimoto ou o Togashi fazem. O segredo dele é mais simples. É a narrativa visual. Uma narrativa visual clara e fácil de entender. Esse é o segredo do Toriyama, assim. É uma coisa que todos nós conseguimos estudar e entender. Só que o Toriyama, ele faz isso de uma forma muito bem. Ele é um ótimo comunicador visual, né? Então, o mangá dele se sustenta inteiro na narrativa visual extremamente decente dele. Ao ponto de páginas densas serem divertidas de ler, páginas mais impactantes, com quadros maiores, também serem divertidas de ler.
ele conseguir deixar a leitura fluida e gostosa, independente de quanto texto estiver na página, no quadro. Então ele tem uma habilidade surreal nisso, mas é algo que todo mundo precisa aprender de certa forma, que é como fazer uma narrativa visual clara. Porque o mangá é isso, é uma narrativa não, é uma história que é fácil de entender, e não fácil de entender porque é simples demais ou bestinha demais, mas é fácil de você acompanhar, é fácil de você entrar naquela experiência, entrar dentro da história. E por isso que Dragon Ball fez o sucesso que tem, porque o Toriyama era tão bom nisso que ler os mangás dele era muito bom, era muito prazeroso, era muito divertido. E no fundo, o sucesso de um mangá é exatamente por isso. Não é um mangá com a melhor história, não é com a melhor arte, é o que é mais divertido de ler. E não divertido exatamente de você dar risada, tal, mas é o que mais te entretém. Então quando você for fazer o seu mangá, fica mais atento nessa parte da narrativa visual, tá? Porque Dragon Ball nos ensina que é a clareza e a narrativa fácil de entender, fácil de se guiar, que fazem o mangá ser bom de ler.